Boa tarde, bem-vindos a mais uma live aqui nesse sábado meio nublado. Já tô vendo que tem gente entrando. O nosso convidado já entrou, foi o primeiro a entrar. Muito feliz, minha mãe, como sempre, também uma das primeiras. Seja bem-vinda, mamãe. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão sempre seguindo as lives, né? Às vezes é sábado, às vezes é domingo. E eu estou muito feliz porque o meu intuito é esse, é contribuir de alguma maneira para deixar esse tempo de isolamento, esse período da pandemia um pouco menos triste ou desanimado ou sem esperança. Então vamos todos unidos assim nas lives, em reuniões. Cleo, seja bem-vinda, Daniel, seja bem-vindo também. Estou muito feliz de vocês sempre estarem aqui me dando esse apoio para que eu continue fazendo as lives, que o meu propósito é fazer com que eu contribua de alguma maneira para o bem da humanidade. Então, se eu puder contribuir trazendo profissionais incríveis, como é o que eu vou trazer hoje, que é Milton Júnior. Ele é jornalista, professor de oratória e tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Então, na área de comunicação, comunicação oral. Márcia, bem-vinda também, seja muito bem-vinda. E é um prazer imenso fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais do trabalho de Milton. Ele foi meu professor no Senac e eu fiz o curso, né, de locutor, apresentador e animador com o Milton, com o Flávio também, Flávio Carpes. Então eles são pessoas que me inspiram e por isso mesmo que eu quis trazer esses profissionais que nos inspiram. Quem está chegando também é Paulo Roberto, seja bem-vindo, Paulo. E deixe, para não demorar mais, deixa eu chamar logo o Milton, para que todo mundo já conheça. Convidados de Milton também tem o prazer de vê-lo logo aqui na live, né? Estou muito, muito, muito feliz que ele aceitou o convite, muito generoso. Gisele, seja bem-vinda também. Ele já vai entrar, gente, ó, já está aparecendo. Olá! Bem-vindo, Milton! Opa, tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora que você chegou e todo mundo vai conhecer esse talento de jornalista, de professor. Obrigado. Estou Você é muito muito generosa. Mas eu tenho que ser verdadeira, né? Porque eu não ia encher de elogio uma pessoa que eu não tenho certeza que merece esses elogios. Bem-vindo mais uma vez, Milton. Quiser dar a primeira palavra para os seus convidados, para os meus convidados. Quem não me conhece, eu sou comunicadora, locutora, apresentadora. E estou fazendo essas lives todo sábado para trazer conteúdo de vários tipos de áreas para que a gente possa fazer com que essa quarentena seja mais leve e que a gente aprenda com os nossos amigos, com nossos profissionais incríveis como o Milton. Então, seja bem-vindo, Milton, e, por favor, a palavra é sua. Para começar com a palavra, eu já vou dizer o seguinte, gente, essa menina que vocês estão vendo aí do outro lado, está em cima de mim aqui, ó. Essa menina aqui, ela foi minha aluna de locução, ela já até comentou aí, e ela foi aplicadíssima, tá? Uma aluna aplicada, sempre lendo, perguntava toda hora, a aula terminava, ela me parava, peraí, Milton, não vai embora não, eu quero conversar, eu quero tirar dúvidas, enfim, aplicadíssima, e está aí, fazendo o trabalho dela com comunicação, essa baianinha querida. Roberta, eu quero iniciar aqui agradecendo esse convite. Muito obrigado mesmo. É muito bom. A gente procura fazer o trabalho da melhor maneira possível. Quando eu falo a gente, eu incluo aqui os professores que são engajados com a educação como eu. Eu tenho muitos colegas engajados na área da comunicação. Então, para a gente, o melhor do nosso trabalho, o maior retorno que a gente tem, que é maior até do que o retorno financeiro, é a gente perceber os alunos aplicados, envolvidos com a profissão e principalmente felizes com o que estão fazendo. E a gente perceber que a gente plantou um pouco dessa semente é tudo de muito bom. Então eu estou honradíssimo com o convite e eu espero que nós possamos compartilhar coisas boas da comunicação aqui, eu e você, porque afinal de contas somos colegas, você é uma comunicadora, já se formou há algum tempo, já está fazendo o seu trabalho, então que a gente possa compartilhar coisas boas com a galera que está aqui e agradeço a galera toda que está chegando aqui, ó. Beijo para todos vocês, muito obrigado. Ai, que alegria, amigo, muito, muito feliz.
E para reforçar, o tema da nossa live é a comunicação em tempos de live, porque o que a gente tem mais feito na vida é ver lives. E É não que verdade. seja uma coisa que seja à toa, porque o que eu tenho aprendido, Milton, nas lives, eu já perdi a conta. Eu já vi live de filosofia, live de saúde, live de bem-estar, todos os temas, tanto da área de humanas, como da parte mais técnica de algum tema. Então, para você, esse tempo de live, as pessoas que têm essa facilidade de fazer lives, é um diferencial você mostrar a cara e ter coragem de fazer lives mesmo? Você acha que é uma boa atitude? É um Independente de ser diferencial, comunicador ou não? sim, é um diferencial e é multidisciplinar, independentemente de ser ou não comunicador, porque é o momento de todo mundo se perceber e se reconhecer um comunicador, porque a comunicação, ela é interdisciplinar, inclusive. Então, para todos os campos de atuação, você vai precisar de comunicação, mesmo na matemática. Não importa se a tua atividade está ligada a ciências humanas ou exatas, não importa. A comunicação ela tem de estar presente, porque você precisa compartilhar as suas ideias com outras pessoas. E em um momento agora de quarentena, que as lives estão aí bombando, é um grande boom, a gente precisa cada vez mais refletir sobre essa questão de ser um bom comunicador, para que você possa levar os teus conhecimentos, os teus propósitos diante desse novo, né? E usando as tecnologias, essas ferramentas que estão à nossa disposição. Porque hoje praticamente todo mundo, uma pessoa ou outra não tem, mas a maioria das pessoas no mundo tem um aparelho celular, tem um smartphone, alguma coisa parecida. Então, a tecnologia hoje ela está praticamente ao alcance de todos. Então, é uma grande democratização e a gente precisa saber como usar todos esses recursos nesse momento de quarentena. Mas a comunicação, ela é para todos, ela está ao alcance de todos, mesmo para aquelas pessoas que sentem dificuldade em se comunicar. Há técnicas e há exercícios para facilitar um pouco mais isso. Entendi. Eu estou vendo que o pessoal está entrando na live, então quero dar boas-vindas a quem acabou de entrar também, avisar que a live é sobre comunicação com o professor de comunicação oral, Milton Júnior, jornalista. Inclusive, se vocês quiserem convidar algum amigo para participar, clica nesse aviãozinho e fala, gente, essa live é imperdível, para você se comunicar da melhor maneira. Então, clica aí no avião, vai chamando todo mundo, eu quero ver esse número ir lá para cima. E também, Opa! quem quiser fazer perguntas, pode também enviar as perguntas. Além do tempo que eu vou falar aqui na live, eu vou deixar uns 15 minutinhos para o final para responder as perguntas que tiverem aqui nos comentários, tá bom? Combinado assim? Uma coisa também, Milton, falando sobre comunicação em tempos de live, é que tem algumas pessoas que ainda estão meio sem jeito de se comunicar em lives. O que você daria de dica para essa pessoa que ainda é meio tímida, que ela só encanta pela autenticidade, mas que ela ainda não tem jeito, aí fica muito tempo parado na frente da live e não começa a falar logo, não se apresenta, ou às vezes se mexe muito, fica mexendo o celular. Quais as dicas que facilitem essa comunicação? Eu vejo que tem faz muitos trejeitos. Quais trejeitos e coisas que podem melhorar e ajudar na comunicação numa live? Para a pessoa perceber esses trejeitos, ou que ela percebe que fica bem ou não fica bem, é preciso, na verdade, um encontro dela com ela mesma, ou seja, a autoimagem, né? O self. Isso é importantíssimo. Então, o espelho pode ser um ótimo aliado. Você vai fazer uma live, você vai preparar um discurso para fazer, não é isso? Prepare o discurso, procure mentalizar as suas primeiras palavras. Não precisa decorar, apenas ter o sentido daquilo que você quer dizer. Então, vai para frente do espelho e fale. Então, nesse primeiro contato com o espelho, é você com a sua imagem e é simultânea essa troca. Em tempo real, você está falando, está se vendo ao mesmo tempo. Tá? Ok. Depois, faça a mesma coisa gravando.
No momento que você está gravando, você não precisa olhar para a tela da câmera, como se fosse o espelho. Aí não. Aí o que você vai fazer? Vai olhar para a lente da câmera, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Não estou olhando nem para a imagem da Roberta e nem para a imagem do Milton, que está aqui embaixo da lente. Eu estou olhando para a lente da câmera para que a minha imagem seja levada para vocês e para que o meu olhar, de fato, esteja fisgando a atenção de vocês. Então, o que você faz? Voltando. Primeiro com o espelho, depois com a câmera gravando. Fez a gravação? Exibe para você a gravação e observe em que aspectos você foi bem, o que você melhoraria. Mas é importante não só criticar vendo o lado ruim. A crítica ela deve ser dos dois lados, positivo e o que não ficou bom. O que não ficou bom pode melhorar e aquilo que também foi bom. E aí, nesse âmbito, o que você vai fazer? Você, além de perceber a sua imagem, você ainda vai ter a possibilidade de perceber a tua voz. Como é que você usa a sua voz? Se a voz está bem projetada, se você está articulando bem as palavras, se está boa a sonorização, se você está com uma voz muito engessada, muito monocórdia, sempre caindo no mesmo tom, sabe? Aquela voz que a pessoa fala que parece que está meio mecânica. Então aí você vai perceber, não devo falar assim. Eu preciso fazer uma modulação, uma curvinha na voz, dar um brilho, que a gente chama de inflexão de voz. Então, tudo isso, você fazendo em casa, você pode perceber. Tá? Agora, é claro que existem técnicas com aprofundamento maior para tudo isso. Né? Não é todo mundo que consegue usar a voz e explorar os melhores recursos da voz. Há técnicas, há exercícios e tudo mais para isso, que talvez uma live aqui não seja o suficiente de explicar. Mas, assim, num primeiro momento, só para a pessoa começar a se habituar com a imagem, começar a explorar um pouco disso e ousar em fazer uma live, esse é o caminho. Estreitamento com a imagem, ou seja, encontro com a sua imagem. Autoimagem, autopercepção. E, ao mesmo tempo, é preciso ser generoso com você mesmo. Tá? Porque o que eu vejo muito é quando eu convido alguém para fazer uma live comigo, as pessoas normalmente falam, ai, Beto, eu tenho vergonha, eu não consigo. Minha voz sai estranha, eu tenho timidez, tudo isso dificulta. Então, o treino, a prática, é o que mais ajuda. Inclusive, eu quando fazia as aulas com vocês, eu sempre anotei muito o que eu precisava falar para ficar gravado na minha memória e eu falar mais tranquilamente. Então, eu acho que isso que você tem falado de treinar, da prática na frente do espelho, eu também treinei muito, me ajudou bastante. Agora, uma coisa que eu percebia que eu faço é levantar essa sobrancelha. Eu treino muito para não levantar a boca. Mas, Beata, olha só, deixa eu te falar uma coisa para você ficar tranquila. Deixa eu te falar uma coisa para você ficar tranquila. Se percebe alguns cacuetes e pode melhorar, ok. Mas a gente também precisa ser a gente mesmo. Sim. Você tem que legitimar quem é você. Não dá para querer ser uma outra pessoa. Se uma das minhas características ao falar é levantar a sobrancelha, e é uma característica minha, faz parte da minha identidade, então em alguns momentos eu vou levantar a sobrancelha. Agora não fica legal se eu o tempo todo ficar falando com a sobrancelha e o olho arregalado. Então, essa possibilidade de se gravar ajuda nesse sentido. Que aí você percebe se você pode reduzir alguns cacuetes que a gente tem. Sempre tem alguns vícios. São vícios que a gente tem. A gente na oratória chama de muleta. Aí não é pejorativo esse muleta é porque é um apoio mesmo que se busca. Mas é importante você ser você mesma. Sim. Sabe? Se você tem uma suspensão de sobrancelha, uma regalada de olho como uma coisa característica da sua personalidade, não é um grande problema isso, tá? É só controlar para que não seja uma coisa muito recorrente. Só isso. Minha amiga está aqui dizendo, eu só vou reparar nisso agora. A gente precisa também ser generoso, né? O excesso de crítica, todo o excesso, na verdade, acho que a vida tudo é equilíbrio. O excesso de autocrítica também não é bom. Sejamos autocríticos, é importante? É importante a autocrítica, porque se você quer melhorar, se você quer buscar o melhor que você tem em você, você precisa ser autocrítico. E perceber em que aspectos você pode melhorar e deve melhorar. Ótimo, beleza.
Mas não deve ser muito severa essa crítica, porque essa severidade excessiva, ela tira o que há de mais importante na oratória, que é a tua naturalidade, que é você ser você mesmo. Se você não consegue ser você, fica difícil. Quem te conhece de verdade vai falar, você está sendo falso. Aquilo ali é um dissimulado. Ele não é exatamente essa pessoa. É claro que nós somos multifacetados. Há inúmeros eus em todo mundo. Tem o Milton professor, tem o Milton cantor, tem o Milton pai, tem o Milton marido, tem o Milton amigo, tem o Milton, enfim, multifacetado. Para cada faceta dessa, a gente tem uma característica principal. Mas elas, há um momento na vida que elas se misturam. Você acaba tendo um pouco de tudo isso. Você acaba sendo um mosaico de tudo isso, né? O seu próprio mosaico. E é isso que te compõe, que te faz ser quem você é. E é isso que significa identidade. Identidade, você falou, essa é a palavra. A gente precisa ter identidade. Porque quem me conhece vai saber, não, eu gosto de Beca porque ela é dessa maneira. Eu não vou fazer um papel, não vou ficar atuando. Se eu fosse atriz e estivesse fazendo personagem, tudo bem, mas aqui eu tô sendo eu. Então, quem me conhece... Então você reduz um pouquinho o levantar da pestana, mas você não pode fazer uma live inteira sem levantar a pestana pelo menos umas 5 vezes. Senão não é você. E o seu público não vai gostar. Verdade. E falar em público, Milton, para a gente criar o vínculo, você falou do olhar para a câmera. Eu, às vezes, eu tenho que olhar para baixo para eu meio que imaginar que eu estou falando com você, mas eu também olho para a câmera para falar com as pessoas. O que você indica a força do olhar, a força da voz, o poder que tem na voz, no olhar, nas mãos? Quando você faz um vídeo, você tem que se preocupar muito em não movimentar demais, porque isso causa meio que um estranhamento. Mas ao vivo você consegue até dar um pouco mais de movimento. E essa questão do olhar, é bem importante o olhar na comunicação para criar esse vínculo com o público? Sim, e há uma conexão de tudo isso que você falou. Não é somente o olhar, né? Há uma conexão do verbal e do não verbal. Então, alguns que foram meus alunos sabem exatamente o que eu estou falando. Então, só explicando, que algumas pessoas não sabem exatamente o que é isso, a comunicação verbal é exatamente o uso da palavra, que pode ser escrita ou falada, e a não verbal é o gestual, é o teu semblante, a roupa que você veste, toda essa composição da sua imagem faz parte do não verbal. A gente precisa harmonizar essas duas coisas e fazer essa conexão de tudo isso, todos esses elementos que você comentou. Roberta, nenhum problema de eu eventualmente olhar para baixo, para olhar o que estão escrevendo, dar uma acompanhada, olhar para você como eu estou olhando agora, mas é sempre preciso buscar o olhar aqui. E nesse momento que eu busco olhar, aí eu uso o meu gestual, porque aí eu trago a pessoa, porque essa olhada para cá, como eu estou olhando agora, é uma olhada de humanizar esse processo, ou seja, eu não posso olhar aqui para esse celular agora como se fosse apenas um aparelhinho aqui, porque senão a minha relação fica fria. Então, esse momento que eu uso o olhar, eu imagino vocês aqui à minha frente, essas pessoas todas que estão me assistindo aí, e aí eu tento jogar o meu gestual, o meu tom de voz, o meu semblante, tudo a favor. Agora, é claro que tem que haver uma congruência. E essa movimentação, esse olhar, esse gesto, ele tem que ser uma coisa muito harmoniosa. Não dá para exagerar, nem ser de mais, nem ser de menos. É procurar fazer isso na medida certa, né? E a questão do enquadramento, como você muito bem falou, é fundamental. Porque a gente tem aqui uma câmera que nem é uma câmera profissional, é uma câmera de celular que a gente tem uma delimitação muito pequena. Então, se você começa a se mexer demais, suja muito. Então, a gente tem que mexer, mas perceber que tem um certo enquadramento, né? Então, assim, eu não devo deixar teto demais, não devo deixar teto de menos, ou ficar aqui, ó, cortando a minha cabeça, ou o celular ficar aqui muito embaixo, aí a pessoa fala aqui com o celular aqui, não é isso? É sempre importante colocar uma iluminação para que o seu rosto fique bem visível. Ó, se eu tiro a luz, olha como é que já modifica. Tá vendo? Aqui eu tenho um pouco de luz que vem de lá, mas eu ponho essa outra luz aqui, ela ajuda um pouquinho. Então, assim, é uma questão estética? Mas tudo isso favorece a quem? É quem está do outro lado.
O importante é que você esteja bem, e estar bem não é uma coisa de beleza narcisa, não é isso. É a beleza mesmo do teu interior, da tua imagem, e ao mesmo tempo essa generosidade de levar o melhor da sua imagem para o outro que está aí te assistindo. Com certeza, essa questão que você falou da luz, eu mesma fico de frente para a janela, porque a própria luz do dia já ilumina tudo. Então, alguns detalhes te ajudam a ter uma imagem melhor, a fazer com que as pessoas vejam uma imagem bonita e queiram assistir. Porque até tem pesquisas que falam que o celular, quando é muito colorido, muita luz, que aí faz a gente querer ver mais e manda a gente diminuir a luz para não ficar vendo. O excesso de luz, ele também atrapalha, né? Também Muito atrapalha. reflexo no rosto, por exemplo, pode atrapalhar. Aí, se você tem um excesso de luz no rosto e bate um brilho, aí o que tem que se fazer? Tem que botar uma maquiagemzinha, tipo, ó, as mulheres geralmente usam pó, os rapazes podem pegar também o corretivo. Ah, eu não tenho corretivo, pede da mãe, da esposa, alguém que tenha. Passa um corretivo para tirar a olheira, né? E para tirar um pouco do excesso do brilho, porque senão a luz bate, o rosto fica brilhoso demais. Isso tudo interfere na sua comunicação, né? Porque a comunicação, quando as pessoas se comunicam com você, elas se comunicam não só pelo que elas estão ouvindo, mas pelo que elas estão vendo, percebendo. Então, são os sentidos que entram todos em conexão, né? Porque são os sentidos que levam à comunicação. É o visual, é o auditivo, é a movimentação que é o sinestésico, tudo isso compõe a comunicação. E a neurolinguística, a programação neurolinguística, PNL, né, que eu também sou estudioso da PNL, isso também contribui bastante para fomentar tudo isso que eu estou dizendo aqui. Sim, essa questão que você fala de você estudar sempre. A forma que eu encontrei de me aperfeiçoar depois de que fiz o curso com vocês é sempre ler, assistir canais de YouTube que tenham também outros profissionais se comunicando, que a gente vai vendo como é que essas pessoas se comunicam para melhorar a nossa, esse auto-observar. E eu vejo muita dificuldade das pessoas que falam da voz. Ah, eu odeio minha voz. Quando eu ouço minha voz, ou na gravação do WhatsApp, ou em vídeo, o que você daria de dica para essas pessoas que querem fazer, mas acham que a voz é estranha, que não gosta? Como a pessoa se adaptar a questão da voz? Bom, similar ao espelho, que é você começar a se habituar com a sua imagem, né, ou mesmo com a gravação antes de se ver. Hoje eu acho que as pessoas estão mais habituadas a se ver pela imagem, né, porque está uma coisa mais comum. É também começar a se ouvir, se habituar com a própria voz. Quando a gente cria uma resistência, a gente põe uma barreira na frente. E colocando uma barreira na frente fica mais difícil de você, se essa barreira for uma barreira principalmente muito pesada, né, uma barreira muito rígida, digamos assim, e aí você acaba não conseguindo, né, passar por essa barreira, romper essa barreira. E a falta de ruptura com a barreira é que vai fazer você não se comunicar plenamente. Então, para você se comunicar bem com o outro, você precisa primeiro se aceitar muito bem como comunicador. Então, antes de o outro te aceitar, você precisa se aceitar. Antes de você vender qualquer ideia para o outro, você tem que vender primeiro essa ideia para você mesmo. Porque se você estiver convencido da ideia que você vai levar, certamente você vai conseguir convencer o outro muito mais. Com certeza. Inclusive, tem a questão da timidez também. Antes, quando eu fazia live, meu rosto pegava fogo. Eu ficava muito nervosa. Hoje eu já consigo falar mais tranquila, já não estou tão, assim, causando um estranhamento. As pessoas que são tímidas também falar com mais gente, cada vez falar com mais pessoas, treinar a conversação para que na hora da live fique mais tranquilo. Os tímidos sofrem para poder, né? Um médico, por exemplo, todas as áreas de atuação, hoje a gente tem visto vídeo nas lives. Esses profissionais, tem uns que sabem, né, tem uma comunicação melhor, e outros já são mais tímidos. Você vê que há uma dificuldade na comunicação. Então,
quebrar essa timidez, eu acho que é o mais difícil, é um desafio, né? O desafio é preciso usar essas ferramentas. E é aquilo, a gente aprende também por repetição. O próprio médico, antes de ele fazer a primeira cirurgia dele, certamente ele morreu de medo para fazer, mesmo tendo estudado muito. Né? Porque primeiro você fica um pouco no âmbito teórico, depois vai para a prática e tudo mais. Né? Tem o tempo de faculdade que você faz, depois tem o tempo que fica ali trabalhando com estágio e tudo mais, não é isso? Mas, enfim, o primeiro momento que ele vai entrar para fazer essa intervenção cirúrgica, é certo que ele vai ficar muito tenso, porque é a primeira vez. E na medida que se repete isso, aí a pessoa ganha confiança, porque a gente aprende por repetição. E não diferente na oratória, na locução, ou em qualquer outra modalidade de comunicação, a repetição é importante. Quanto mais você repete, melhor para você melhorar a sua comunicação, fazer com que ela seja mais fluida. Você observa a partir da repetição, inclusive, os erros que você cometeu. E aí você começa a corrigir os erros. Agora, se a pessoa não faz com essas técnicas, ela faz por fazer, os erros ficam recorrentes e aí a comunicação acaba ficando comprometida. Então, a repetição no sentido de querer melhorar, observando, a autoobservação, a generosidade consigo mesmo e com os outros é fundamental. Então, quanto mais você experimenta se comunicar por uma rede social, pelas lives, enfim, ou mesmo por WhatsApp, que a pessoa coloca o áudio dela e começa a ouvir o áudio, quanto mais você faz isso, mais você estreita com você mesmo, mais você se fortalece e aí facilita a caminhada. As pessoas geralmente escrevem no WhatsApp, poucas pessoas passam áudio. E é muito importante você passar áudio e ouvir o seu áudio, para você perceber como está o seu tom de voz, se você está falando com clareza, se estão bem articuladas as palavras, se não houve falhas na execução do português, da língua portuguesa. Não estou falando de usar um vocabulário erudito, pode ser a linguagem mais simples do mundo, mas erros acontecem, erros de concordância, entre outras, palavras mal executadas, mal articuladas. Então você só vai perceber isso se você grave e ouve. Ah, mas eu não quero me ouvir, porque eu tenho horror a ouvir minha voz. Aí fica difícil. Porque você tem que começar a se habituar a ouvir a sua voz e perceber como você fala, porque aí você fortalece, entendeu? A tua voz, a tua identidade, o teu ser comunicativo fica fortalecido com essas técnicas. E, inclusive, você falando aí de emoções também, né, dos médicos que ficam com medo na primeira cirurgia, a questão das emoções na comunicação. Porque não adianta eu estar aqui falando uma notícia péssima e estar aqui, olha, gente, o nível de chuvas aumentou, sei lá, e falando rindo. Então você tem que associar, ter coerência entre o que você está falando e o semblante que você está transmitindo. Eu já vi várias jornalistas falando de uma coisa muito ruim e com a cara meio que de riso, meio sorriso. É a incongruência. A incongruência. Um erro fatal isso, da pessoa estar falando uma coisa, ou então, ao contrário, tá falando uma coisa boa e tá com a cara meio sisuda, meio fechado. Você não transmite nada, a pessoa fica confusa. Essa pessoa quer comunicar o quê? É verdade. É difícil você não ter essa coerência. Inclusive, Milton, o que eu tenho visto também é que as pessoas estão passando muito conteúdo, inspirando outras. Por exemplo, eu mesma me sinto muito inspirada quando eu vejo as lives e vídeos de filosofia. Quando você quer inspirar o outro, essa importância da autenticidade, da verdade, do conhecimento, você também precisa ter o que falar. Porque também não adianta você chegar na live e falar qualquer coisa e achar que vai inspirar. Qual a importância de hoje você se preparar para apresentar algum conteúdo na internet? Muito importante essa sua pergunta. Que hoje a gente vive essa coisa do influencer. Não é assim? O influencer. É o que a gente mais ouve. Ok. A gente precisa... Eu sei que estar na visibilidade não adianta querer dizer e negar. Existe uma coisa de vaidade junto com isso. E vaidade é coisa que todos nós temos. Ninguém é desprovido disso. E aqui eu não estou dizendo que você não pode ter vaidade.
A gente só tem que ter cuidado com o superlativo da vaidade. Vaidade é coisa que todos nós temos e até precisamos dela. Mas o superlativo da vaidade é que atrapalha. Então, quer influenciar? Ok. É preciso, primeiro, se você vai se comunicar com alguém e quer influenciar alguém sobre alguma coisa, primeiro, o que eu vou falar, para quem eu vou falar, com que objetivo. Então, já sabe mais ou menos que tipo de público você vai ter? Então, essa é a primeira pergunta. Depois, sobre o que você vai falar, então você tem que pesquisar. O pesquisar e ter embasamento é fundamental para dar credibilidade àquilo que você está dizendo. Então, nós somos um conjunto de falas e de conhecimentos, eu sempre falo isso e reitero aqui, somos um mosaico de outros conhecedores, de outros autores, de inúmeras obras, né? Tá tudo aqui dentro da gente. Aqui na minha casa, está cheio de livros ali, na minha estante. Eu tenho um monte de livros ali, tem mais para lá, tem aqui, ó, do meu lado. Então, a gente lê os livros, fora os textos, os trabalhos acadêmicos, entre outras coisas, tudo isso te compõe. Quanto mais você lê, quanto mais você busca, quanto mais você conhece, mais fácil fica para você fazer uma interação com uma proposta de influenciar alguém sobre alguma coisa. Porque aí, nesse momento, você já liga aquela luzinha, e isso daqui eu li em fulano de tal, ou eu li isso em algum lugar, não me lembro bem onde foi, mas eu me lembro de algumas palavras, de alguns contextos. Hoje a gente tem a rede, você joga no computador, abre lá para você, e aí você vê, né, aquela clareira. Olha que maravilha. E o que você faz? Você cita determinados autores. Se você vai fazer um trabalho aqui pela rede, como influência em alguma coisa, você também pode mandar um material com, por exemplo, uma lista mesmo, né? A ser citada, ou seja, que tipo de bibliografia você usou, quem foram as pessoas que contribuíram, né, quem foram esses autores, esses pensadores, que contribuíram para que você compusesse todo esse discurso e falasse com as pessoas sobre isso. É importantíssimo. Você foi minha aluna, você sabe, eu não executava nenhuma aula que no final do meu PowerPoint não tivesse todas as citações ali. Exatamente no formato acadêmico, né? Com caixa alta, o primeiro sobrenome, com a vírgulazinha e o outro logo em seguida. Porque isso é reverência, é respeito. Sim. E, ao mesmo tempo, isso te dá credibilidade, notoriedade ao seu trabalho. É verdade. É muito importante isso, você reforçou, porque muita gente fala um monte e não cita as fontes, não diz aonde teve uma tal pesquisa, então é importante a gente ressaltar e dar crédito para essas pessoas que nos ensinaram tanto. Eu mesmo já aprendi tantas coisas na internet que eu faço questão de toda hora mencionar quem foi referência em tal assunto. É muito... É nossa obrigação fazer isso, né? E eu vou aproveitar que a gente já está meio que nos 30 minutos para frente. Já! Nossa! Eu sei quem está aí, queridos, ó, eu estou aqui na conversa, mas quem está aí, ó, beijo, obrigado, hein? Perguntem. Ó, eu vou fazer pergunta difícil. Eu estou vendo aqui que tem muita gente que eu conheço, muita gente que são meus amigos e seus também, Milton. Se você quiser dar um oi aí para a galera. Eu vou ver aí, ó. Vamos lá. Eu tenho medo de desligar aqui sem querer, com o dedo. Que ele está em cima, o meu celular está aqui no tripézinho, para poder ficar numa altura boa. Estou vendo aqui um monte de gente aqui, ó. Rodrigão, foi meu aluno. Legal. Rodrigo, beleza, meu irmão? Tem mais aí? Camila, Lu Nogueira. Ô, Lu! Oh, quanta gente querida aqui. Vera. Tem gente aqui que eu não sei quem é. Ih, quase que eu desligo aqui. Ah, meu Deus. Já viu daí, Berta? Meu celular está aqui em cima da... Eu vou ver aqui as perguntas. Tem muitos comentários também. Então, eu acho que... Deixa eu tentar achar... Ó, a Lu falou que era um oi. Oi! Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Ivone Nog perguntou dos filtros. O que acha de usar filtros? Eu não gosto. Minha amiga Thaís também. Beijo, Thaís. Estou vendo aqui que vocês estão perguntando. Novamente, os filtros vai depender do público.
que você vai ter. Tem público que gosta muito, geralmente a galera mais nova, né? Gosta mais, né? Desses filtros, que dão uma dinâmica legal, uma coisa alegre. Tem outros que podem não gostar, outra galera que pode achar meio over, né? Eu então acho vai depender over. muito. O mais importante, a gente precisa entender o seguinte: você precisa ter o poder de entreter as pessoas, independentemente do filtro. O filtro ele vai funcionar como um pano de fundo. Beleza. Tá dentro da proposta, é super legal, você vai fazer uma live mega, sei lá, descontraída e botar um filtro vai ser bacana, que vai ficar com uma pegada legal, um pano de fundo bonito e tal. Legal, mas isso não é o mais importante. Não. O mais importante é você conseguir interagir com o seu público. Os 5 primeiros minutos são fundamentais para você interagir com esse público. E como você vai se movimentar, ou seja, o contexto cênico mesmo. Como você inicia isso, como você fala com as pessoas. Se você se mantiver nos primeiros 5 minutos, igual um boneco, um robô engessado, olhando assim, né? Olá, gente, muito boa tarde, eu sou o Milton, um prazer estar aqui com vocês. E aí eu vou falar com essa voz meio robô, tenso pra caramba, porque atrás está um filtro todo colorido, do jeito que eu só gosto. Então eu espero que essa live seja muito animada, que seja muito alegre. Estou todo duro aqui engessado. Não vai funcionar. Não vai. Inclusive, Paulo Roberto está falando isso. Como faz a linguagem corporal na comunicação online? A linguagem corporal na qual Paulo Roberto, será que é o Paulo Roberto, meu aluno? Acho que é. De oratória. É ele mesmo. Ele sabe direitinho disso. Ele está falando, ele está perguntando o que ele quer que eu fale. Né? Como faz a linguagem corporal numa live, não é isso? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu não devo me comunicar aqui com esse aparelho celular como se fosse um aparelho celular. Então isso aí é fato, não é isso? Eu até escrevi recentemente para o jornal da coluna da Rogéria Gomes, citei inclusive Pierre Levy, que fala do ciberespaço, o que nós estamos vivendo agora de uma forma bem intensa, né? Em que a importância de a gente olhar para o hardware não como hardware, aquele hardware e o software, né? Então, toda a parafernália eletrônica, aqueles equipamentos, se a gente olhar para isso só como hardware, fica frio, não há conexão. Não há. Então, o que é preciso fazer? Você precisa colocar o seu corpo, você como todo, em conexão com isso. Eu tenho que olhar aqui para a câmera, propor essa interação com vocês, e pensando quem está do outro lado falando comigo. E aí é claro que o uso do corpo, da voz, das intenções de comunicação são fundamentais. Quando eu falo de intenção de comunicação, eu preciso perceber que tipo de vibração que eu vou colocar na minha voz para falar determinadas coisas, usando esse equipamento que está aqui à minha frente para isso. Vai ser diferente de quando você está em face a face mesmo, direto com as pessoas? Aí. Cada linguagem é uma linguagem. Se eu vou falar para rádio, é uma linguagem radiodifusão. Se eu vou falar face a face, vai ser linguagem face a face, em que o uso do meu corpo, da minha imagem, vai ser diferente. Se eu vou falar para a TV, com equipamentos e parafernálias de TV, é outra coisa. Filmagem, é uma dinâmica similar a essa daqui, mas ainda assim é diferente. E aqui é a mesma coisa, eu preciso entender que eu tenho que ter um movimento um pouco mais contido para falar com você aí do outro lado, e isso tem que ficar aqui na minha cabeça o tempo todo. Eu tenho que falar, conversar com você, mas ter isso aqui dentro, processando. O meu movimento ele precisa ser um pouco mais contido, porque é para não poluir demais aqui no momento que eu estiver interagindo com vocês. Né? Porque a imagem muito mexida, fazer isso aqui, por exemplo, e tal, que tem gente que fala muito com as mãos o tempo todo, isso atrapalha. Não que você não possa usar as suas mãos, que você não deva usar o seu gestual, vai usar sim, verbal e não verbal. Mas é preciso ter um controle de tudo isso. Fora o tempo, né? Porque quando você fala aqui, tem a questão do time, né? Você vai falando e o tempo vai passando.
Eu tô falando com você, tô sempre checando o tempo pra gente otimizar e dar para fazer as perguntas. Ver os comentários, inclusive, Maria Raquel Mendonça, quero oi, oi! Maria Raquel, deve ser Oi, sua namorada. Raquel. Raquel foi minha aluna também. Ah, Beijo, Raquel, para você, para o filhão, para a família toda aí. Gilberto também, Gilberto. Mestre, tô aqui. Ô, Gilberto, grande Gilberto. Gilberto é um querido, já foi me ver cantar em alguns lugares, está sempre me acompanhando. Valeu, Gilberto. É Maria show, meu amigo. Tereza, Maria Tereza também, vocês estão ótimos. Deve ser também Obrigado, convidada querido. sua. Tem tanta gente aqui que eu estou amando ver. Catarina também. Beijo, Catarina. Que pena que eu não vejo vocês, porque eu estou aqui no Rio, mas a gente se vê agora na internet. Isso é bom, né, Milton? Essa questão das lives que está fazendo todo mundo rever quem estava longe, se aproximar, conhecer um pouco do trabalho do É. outro. Isso é muito importante. Lum Nogueira escreveu: referências são importantes para o reconhecimento e veracidade do que é escrito, que a gente estava falando, né, de citar as fontes. Thaís também, minha amiga linda. Beijo, Paulo amiga falou linda. aqui, ó, tem que entupir tudo de filtro. É, né, Paulo? Paulo é advogado, Ah, é e um excelente comunicador também. tá vendo? Tem que se preocupar em todas as áreas, é como a gente estava comentando antes. Toda a profissão precisa de uma boa comunicação, porque não adianta você ser excelente e não saber transmitir o seu Não conhecimento, o é? seu conteúdo. É, Thaís escreveu aqui: livros são muito simbólicos. Se vejo livros numa live de alguém, já valorizo ainda mais. O que você falou, Milton, de ver que a pessoa tem referência em livros. Sim. São os meus melhores amigos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi muito com as leituras, desde a época da graduação. Quando mais garoto, eu lia. Eu lia, mas era aquela leitura por obrigação. No outro dia eu comentei sobre isso com uma amiga minha, não sei se ela está aqui, uma amiga de infância, Georgia, ela riu muito de mim. A gente ia para o colégio e o incentivo à leitura não era uma coisa tão bem feita, né? Era assim, vai ter prova, prova do livro. Aí te entrega o livro para você ler e você vai ter que ler porque vai fazer prova. Então você vai ler por obrigação. Quando na verdade seria muito bom te entregar um livro para dizer assim, olha que coisa divertida, você vai amar isso daqui. É, Né? Eu acho que o estímulo está aí. E aí botavam tinha uma coletânea de alguns autores com crônicas e contos, chamava-se Para Gostar de Ler. Aí tinha Carlos Drummond de Andrade, Rubens Paiva, enfim, vários autores, né? Aí, naquele livro, de repente, tinha vários contos com 5, 6 autores, mais ou menos. E aí eu levava aquilo para ler, para gostar de ler. Ninguém gostava. Deveria ser para gostar de ler, mas ninguém gostava porque era obrigação. Você lê para fazer prova. Então eu só comecei a me interessar mais pela literatura quando eu comecei a deslanchar mesmo pela literatura na base da pesquisa, do meu interesse. Né? Então, eu acho que nesse aspecto as artes cênicas ajudam muito. É isso que quem trabalha com a educação deve fazer. Então, leva um pouco mais para o lúdico e incentiva a literatura no lúdico, né? Para as crianças desde pequenininha. É contar histórias, sabe? Contar histórias ajuda, estimula. Leva para o teatro, é uma historinha de Monteiro Lobato. Mas vai ter a peça no teatro. Leva a criança para assistir, então aí já fica o incentivo à literatura. Então, o gostar de ler ela tem que ser um movimento de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem que estar dentro de você. E foi assim que eu me habituei. Quando eu comecei a me autoestimular na leitura, meu pai também me ajudou um pouco, ele comprava gibi para mim, as historinhas de gibi, que isso me ajudava. E eu acho que a gente não caminha na comunicação sem a leitura. A leitura é essencial para que a gente consiga se comunicar bem. Eu não consigo ficar sem livro. Essa minha amiga Thaís mesmo, ela, desde a nossa adolescência na escola, eu chamava, vamos amiga, ficar no intervalo, no recreio. Ela, não amiga, deixa eu terminar de ler aqui o livro. Ela não ia para o intervalo para ler. Então, para você ver que como o livro para ela desde cedo é importante. Tem um comentário também de Vera. Vera, um beijo. Como eu posso convencer um amigo a fazer um curso de oratória dizendo a ele
que este é o melhor caminho para várias direções em sua vida. Você que é professor de oratória, ajude a Vera a convencer esse amigo. Inclusive, Pois é, esse convencimento... da harpa, arte da palavra. Arte da palavra. Não faça o seu A curso. parte da palavra. Esse convencimento está muito até na pauta da live que eu fiz nessa semana, né? Que é muito aquela coisa do poder da persuasão e dissuasão, né? Porque o amigo dela pode ser simplesmente persuadido, de repente ele precisa ser dissuadido, é aquele que cria uma barreira de resistência muito grande e não quer fazer porque tem essa barreira de resistência. Aí é uma coisa mais delicada. Quando a barreira de resistência é muito grande, a gente precisa entender o porquê dessa barreira da resistência. Então, não dá para negligenciar o processo, porque a pessoa fazer a oratória e querer fazer isso, ela precisa querer. É igual o psicólogo, quando o cara vai ter que fazer terapia. Às vezes você fica na pessoa, não, tem que fazer terapia, senão você não vai melhorar. Você tem que fazer terapia. Não adianta você querer jogar o cara lá no consultório do psicólogo para fazer psicoterapia, e se ele criar uma resistência, ele não vai fazer. E isso que eu estou dizendo para vocês aqui, eu ouvi isso de uma pessoa que entende do assunto. Olha, as referências. Rivaldo Savo, que é escritor, é meu amigo, é pós-doutor em psicologia. Ele falou, a pessoa, se ela criar uma resistência grande para fazer terapia, não adianta se querer obrigar. Ela tem que querer. É verdade. Tá? Se o Rivaldo estiver aqui me ouvindo, ele certamente vai corroborar com tudo que eu estou dizendo aqui. Então, no caso da oratória, é similar. A pessoa, de repente, ela sente uma pressão muito grande para fazer oratória, mas ela cria uma barreira. Então, ela precisa primeiro romper essa barreira. Se ela, de fato, quiser, aí ela vai ter que conhecer, aos poucos, o que é isso. Muitas pessoas, quando chegam para fazer o curso de oratória comigo, chegam cheias de conflitos consigo mesma. Cheias, às vezes, com muitos traumas. Tem pessoas que trazem traumas da infância e não consegue falar em público por um trauma da infância. E aí, quando chega lá no curso, para fazer o curso com a gente muito paulatinamente vai fazendo a pessoa se encontrar com ela mesma, para ela conseguir entender o porquê desses bloqueios, para depois, a partir daí, ela conseguir falar em público. Então, é um jogo de autodescoberta, de mergulho em si mesmo. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, autodescoberta, porque às vezes você descobre coisas que você até então não tinha encontrado em você. Sim. Então, mergulhe em si mesmo, porque aí você vai ter a capacidade de falar, de improvisar, de romper com uma série de barreiras que tem dentro de você mesmo. O que você precisa fazer é rupturas com essas barreiras, mas há técnicas para isso. Na arte da palavra, eu também ensino. Né? A arte da palavra é o negócio que eu tenho junto com o Flávio, é isso? A gente tinha uma sala que a gente atendia diante agora da pandemia, os nossos atendimentos serão virtuais. E aí, com a arte da palavra, a harpa, são várias oficinas de comunicação, oratória avançada, oratória segmentada, individual, narração de audiolivros, audiodescrição, enfim, entre outras oficinas que a gente também tem o segredo do negócio com empreendedorismo e oratória, que a gente faz lá na harpa. Essa questão que você está falando agora que vai ser online, então vai favorecer, porque quem está aqui, ó, tem gente até de Israel, minha amiga bateu, beijo amiga, tá lá em Israel, se ela quiser fazer o curso com você, ela pode fazer, que vai ser online agora. Então, a gente agora não tem mais o limitador do espaço físico, né? Agora a gente pode atuar e eu posso ter alunos de diversas partes do país ou do mundo num dia lá em sala de aula virtual. Sim, tem gente de Salvador aqui, quero mandar beijo para todo mundo de Salvador. Mandar beijo também aqui, as pessoas estão dando oi. Tem, ó, Érica, beijo, Eriquinha, também aqui do Rio. Rodrigão. Maria Raquel Mendonça. Deixa eu ver quem mais. Catarina, minha linda, botou aqui. Vou exercitar mais, ouvir minha voz gravada. Maria Taves. O Taves é do Senac. Trabalha com banco de oportunidades, Taves. Taves é uma querida, já me entrevistou também, fiz uma entrevista com ela pelo Senac. A Taves faz um trabalho muito bonito lá dentro. Ela até foi entrevistada, apareceu no SBT ontem. Foi bem bacana a matéria que ela participou, Maria Taves. Tá vendo? É isso aí. Beijo para todos. Catarina escreveu aqui, vou exercitar mais, ouvir minha voz gravada. Tá vendo que você falou, meu, para
para tirar Sim, o é cansativo, importantíssimo isso. que é mais difícil sair dessa Importantíssimo. zona de conforto. Quem mais tem falando aqui? É canal do Dávila, Maria Tereza Tavares. Canal do Dávila. Dávila é locutor, locutor que entrevistou, inclusive, Flávio, fez uma entrevista com o Flávio bem bacana. Ele tem um canal no Spotify também. Ah, que Né? ótimo. Ele faz uma. Spotify não. Spotify é por onde eu assisto. Ele faz o podcast. Né? Ah, Ele está se especializando nisso. E o canal do Dávila, quem quiser assistir, põe Dávila aí depois o link aí para a galera ouvir. Ele está fazendo um trabalho bem bacana de locução, ele entrevista várias pessoas. E, enfim, cada momento ele coloca alguém, um grande comunicador para falar, grandes comunicadores, radialistas, né, que ele já levou. O Flávio Carpes foi um deles que ele entrevistou. E, enfim, o Dávila é um cara muito... ele ia ser um cara muito versátil, sabe? Com a legal. comunicação. É um E aqui, garoto bacana. vou citar aqui o comentário de Cléo. Cléo, um beijo, amiga. Todos que trabalham com a comunicação são verdadeiros artistas, pois, além de conhecimento, precisam dar impostação da voz, cuidados com a imagem, falar através do olhar, sem perder a identidade. É isso Comentário aí. perfeito, Cléo. Tâmara É isso também, tudo. Tâmara Karina, beijo. O comentário é importante, só que uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, não se usa mais muito a impostação da voz, né? A voz ela precisa ser projetada e não impostada. A impostação de voz era que os locutores usavam no passado, só que a voz ficava muito gutural, era muito forçada e acabava interferindo na saúde vocal. Isso que eu estou falando, não sou eu que estou dizendo, foi o que aprendi com fonoaudiólogos. A voz impostada é aquela voz assim, que a pessoa coloca a voz assim, ó, entendeu? Daí esse formato para a voz, ela fica o tempo todo impostada, parece que fica até mais sonora, mais bonita, mas isso vai trazer problemas para a tua fala depois. Não use essa voz projetada. A voz ela Projetada precisa para ser natural alcançar e projetada. mais distante, que alcance um público maior, depender do espaço. Isso, exatamente. Deixa eu dar um oi aqui para o Charles Monteiro Carvalho, meu amigo de infância, um Ai, amigão meu, que eu vi que ele deu um oi. Um oi para você e para Carla, Charles. vou dar um oi também aqui para Maíra, minha amiga. Se aceitar é sempre o primeiro passo. Beijo, Maíra, pelo comentário. As meninas Certamente. todas aqui comentando e mandando beijo. Quero mandar beijo para todo mundo que está participando da live. O nosso tempo já está começando a ficar mais curtinho. Faltam 10 minutinhos. Opa! Você quer finalizar, Milton, com alguma técnica que você fale assim, gente, essa técnica para exercitar a comunicação é maravilhosa, além das que você já falou, né? Tem muitas. Uma que você fala assim, que essa te guiou para a vida toda, para melhorar a sua comunicação. Além da leitura, que para mim, eu acho que é a principal. Tá, de fato, não dá para dissociar ou falar bem do ler e escrever. Então, vamos lá. Porque a gente falou da questão da leitura, mas a escrita também. Porque quando você escreve, prepara o que você vai apresentar, você acaba absorvendo mais todo o conteúdo a ser apresentado. Então, isso entra para a sua cabeça. Então, não precisa ficar decorando. Mas se você escrever, montar o que você vai fazer, você absorve. Então, isso daí já é uma técnica de você memorizar sua fala sem precisar decorar. No caso de decorar é uma outra história. Você precisa citar um determinado trecho de um determinado autor. E tem que ser exatamente aquelas palavras ali que precisam ser ditas. Aí tudo bem, você teria que decorar. Mas, a grosso modo, você não precisa ficar decorando. Decorando. A bem da verdade, basta você se apropriar do seu discurso, sabendo o que você tem que falar, o que você vai levar para o seu público, e se escrever, melhor. Tá? Além disso, a questão da consciência corporal, de você ter os teus pés no chão. Sim. Sentir a planta dos pés no chão. Ter a consciência do corpo é importantíssimo para você romper, inclusive, a barreira do medo, da ansiedade, da vergonha, que as pessoas ficam muito tímidas, envergonhadas. Então, ter a consciência do corpo é muito importante, porque nessa hora da tensão você perde a consciência do corpo e não sabe nem o que faz com o corpo. Então, você se ancorar no corpo, isso te fortalece.
Você fica em você, você fica dono de si mesmo, te dá licença. Você fica dono de si. Ficando dono de si, você fica dono da palavra. É verdade. Então fica mais fácil de você propor uma interação com segurança. Eu tô vendo que tem muitos comentários elogiando. Beta, você e Milton arrasaram de Maria Obrigado. Raquel. Meu afilhado, quase afilhado, meu sobrinho. Dá um oi pra mim, titia. Sou eu, Gustavo. Ele tem 6 anos e é um comunicador. Olha, dá um oi pra ele. Oi, Gustavo! Oi, Gustavo. Um beijo, meu amor. Te amo. Qual a idade dele? 6. 6 aninhos. Que legal. Beijo, Gustavo. Beijo do tio Milton. Ele é um comunicador, Milton, que fala perfeitamente, uma clareza nas palavras. Ele com certeza vai trabalhar com comunicação. Quero mandar um beijo também. Ivone tá aqui falando também. Fabi, minha amiga, meia essa live, me ajudou muito. Deixa eu ver quem mais aqui. Tia Rita, estamos esperando um oi para Gustavo. Acabei de dar, tia Rita. Um beijo para todos. Obrigada pela participação, gente. A gente tem 5 minutinhos. E tem uma frase que eu deixei aqui separada, que esses dias eu tenho estudado muito a questão da filosofia, como eu falei a vocês, que o poder da palavra, de como a gente se comunica, no caso do comunicador, é muito importante. Agora, uma observação que essa filósofa falou em uma live que eu vi, é a professora Lúcia Helena Galvão. Ela citou uma frase de Cícero, que é um grande comunicador da história. Ele falou, você sabe qual é o que é um mau orador? Todo mundo sai pensando nele. Isso que é um mau orador. Todo mundo sai pensando nele e no que ele falou. Poxa, ele é bom, como ele fala bem. Se caso você queira conhecer um bom orador, todo mundo sai pensando em si. Em vez de pensar no orador, sai pensando em si mesmo. Então, esse é o melhor. Então, que você seja uma pessoa que transmita a sua mensagem, seja um canal, mas que a pessoa saia pensando nela, no que ela pode melhorar, no que ela pode fazer de bem para a humanidade, inspirar pessoas. Então, eu acho que essa mensagem, eu queria finalizar a nossa live sobre comunicação, que é você Adorei. Adorei essa mensagem. Essa frase também foi perfeita. E você quer deixar sua mensagem final, Milton, por favor? Quero até reforçar aqui que, primeiro, agradecer mais uma vez o convite, Roberta. Na semana que vem, Roberta vai entrevistar o Flávio, não é isso? Flávio Carpes. A gente mudou a data, porque a gente vai botar mudou a data? No final de semana seguinte. Tá. Mas vai ter, Flávio. Vai ter. Eu quero falar aqui que eu e Flávio, a gente está aqui se reinventando com toda essa situação, como a maioria das pessoas, em vários ramos de atividade, né? Então, a parte da palavra, a gente vai continuar com o nosso trabalho online, é isso? Então, depois eu vou pedir para a Beta colocar lá não sei se no teu stories, o nosso endereço eletrônico, né? Para que as pessoas possam fazer contato com a gente, que é pelo Gmail, né? Arte da palavra oficinas, no plural, arte da palavra oficinas@gmail.com, e aí depois você coloca lá para a galera procurar, não é isso? E a gente também tem o nosso endereço Arte da Palavra no Facebook, botou a Arte da Palavra no Facebook, encontra a gente lá também. E aqui no Instagram é Arpa Oficinas. Tá? Arpa Oficinas encontra também. E no telefone de contato é 996-275005, que é o WhatsApp também. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da oratória, nesse processo online, nos procure. Vai ser um prazer. Todo mundo está muito feliz. Eu estou vendo aqui pelos comentários só elogios. Eu sabia que eu não estou sendo metida, porque eu sei que você entrega mesmo conteúdo, entrega qualidade. Então, eu quero só te agradecer pela generosidade de sempre, Milton, e dizer que quando a gente pensa em ajudar o outro, quando a gente pensa em fazer com que a sociedade seja mais unida, pense no todo, na unidade, né? Então, tudo fica melhor. Então, esse é o recado que a gente pode deixar aqui na nossa live. Todo mundo pensar no outro, né?
Temos 27 segundos restantes, Milton. Só agradecer. Olha aí. Então, gente, ó, muito obrigado aí pela audiência nesse canal aqui da Roberta Beta Ramalho. Muito obrigado, Beta, de novo. Tá bom? E, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. E isso aí, enfrentem, ousem, façam lives, vai ser bom para vocês, tá bom? Comunicação acima de tudo. Beijo.